A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor aqui, irmãos, vai deixar bem claro que Deus, ele estava dizendo para Josué que havia chegado o tempo determinado por Deus para que o povo pudesse herdar a terra, para que o povo pudesse entrar na terra que Deus havia prometido entregar para eles. Ou seja, o tempo de Deus estava chegando na vida dos filhos de Israel. Mas havia um líder e esse líder estava esmorecido. Esse líder estava cansado, esse líder estava entristecido, porque a Bíblia diz que Moisés havia morrido e Josué, ele estava desanimado. Porque Moisés foi o instrutor, o professor, foi aquele que auxiliou a Josué. E agora Josué estava cansado e o próprio Deus estava animando a Josué. Deus trouxe Josué aqui. Josués que estão cansados, mas através de você a sua casa vai receber livramento, através de você a sua casa vai receber vitória, através de você a sua casa vai receber milagre, através de você a sua casa vai receber a salvação e muitos os que te cercam. Josué precisava se levantar. Você já está entendendo a palavra porque Deus está falando contigo dizendo: Josué, é tempo de você se levantar. Aqui o próprio Deus estava marcando encontro com Josué e eu vejo através dessa palavra o próprio Deus marcando encontro com você e dizendo: não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ficar estagnado, mas é tempo de se levantar. Os céus estão falando com pessoas e está dizendo: te levanta, te coloca de pé, porque eu tenho algo grande para fazer, eu tenho algo extraordinário para fazer acontecer na tua vida e não vai tardar. O Senhor queria que Josué se levantasse. O Senhor estava animando a ele, dizendo que ele precisava se levantar. Através dessa palavra, o Senhor diz para você: dispõe-te agora, se levante na baia canta, porque eu tenho algo grande para fazer. Mas você prostrado e prostrada não tem como vivenciar o que Deus já determinou para a sua vida. Declare comigo: eu vou me levantar, porque eu vou viver o projeto de Deus para minha vida. Eu vou me levantar porque eu vou viver o projeto de Deus para minha vida. Deus tinha um projeto para Josué. Josué foi preparado. Eu sei que a preparação de Deus, irmãos, muitas vezes cansa. Porque nós vemos o tempo passar, as coisas não acontecem. Muitas vezes vem a frustração, muitas vezes vem o cansaço, vem as percas no meio do caminho. E nós olhamos para um lado e para o outro e pensamos: não vale a pena continuar. Estou tão triste, estou tão esmorecida, estou tão cansado, que eu acho que não vale a pena continuar prosseguindo. Josué estava tão exausto, talvez entrou aqui tão exausto, tão exausta, tão cansado, tão cansada, e o Senhor está dizendo: eu sou Deus que estou lhe animando. O que eu acho lindo aqui, irmãos, é que o próprio Deus estava animando a Josué. Quem estava animando a Josué não eram os homens. Quem estava animando a Josué era o próprio Deus, porque tem momentos na nossa vida que o próprio Deus tem que nos animar. Tem momentos na nossa vida que nós estamos tão esmorecidos, que nós estamos tão cabisbaixo, que a gente precisa ouvir a voz de Deus falando conosco. E Josué estava ouvindo a voz do Senhor falando com ele. A voz de Deus estava dizendo para ele que havia chegado o tempo. Quem estava dizendo isso para Josué, irmãos, não era o ser humano, mas era o próprio Deus. Deus disse para ele: dispõe-te, passa este Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, chegou o tempo de você colocar em prática tudo que você aprendeu.
Chegou o tempo de que tudo que você aprendeu começar a fazer sentido. Josué foi preparado para este tempo. Josué foi preparado para introduzir o povo na terra que manda Ramandaracaia, na terra que manda leite e mel. Deus está falando com pessoas aqui, eu te preparei. Deus está falando com pessoas aqui, eu te capacitei. É bem verdade que o deserto nos cansa. É bem verdade que o deserto nos fadiga, mas não deixa essa fadiga, este cansaço tomar conta de você, a ponto de você desacreditar dos projetos de Deus, a ponto de você querer entregar os pontos. Talvez você entrou aqui pensando em desistir de algumas coisas, de alguns projetos, e Deus te encontra. Deus encontra o teu coração, Deus encontra os teus pensamentos. Deus hoje encontra você no meio deste turbilhão que você não está entendendo nada e diz para você prossiga, e diz para você continue, porque está chegando o tempo de tudo começar a fazer a baia cantorar e sentido na tua vida. Josué foi preparado para aquele tempo, mas estava tão cansado que não estava nem enxergando. O próprio Deus teve que marcar encontro com ele. O próprio Deus teve que dizer para ele: Moisés, meu servo é morto, ou seja, acabou. O que ficou para trás ficou, tem uma coisa nova. Rabaia cantoraia. Deus está falando com pessoas aqui. Tem coisas que ficaram para trás no deserto. Tem coisas que você olha hoje, se você pudesse, você trazer de volta, mas você não pode, então prossiga, porque eu tenho coisa nova. Deixe o deserto, deixe Moisés, Arabaia Cantoraia, porque agora eu tenho Canaã para você. Eu tenho um tempo novo, eu tenho algo preparado para a sua vida. Tire os seus olhos do que deu errado. Tire os teus olhos daquilo que está lhe dando tristeza, daquilo que está lhe dando angústia, que no caso de Josué era a morte de Moisés. A morte de Moisés estava abatendo a Josué. E tem momentos, irmãos, que existem dificuldades, obstáculos, lutas, dificuldades que nos abatem. Nos abatem e nós olhamos Araia, Cantorasturianda Araia, para um lado e para o outro e a gente não vê saída. Nós olhamos para um lado e para o outro e a gente não consegue mais se alegrar. O processo muitas vezes tende a nos deixar assim cansados. Aqui eu vejo uma grande exaustão na vida de Josué e tem pessoas que já estão entendendo, porque você tem se intitulado exausta. Você tem se intitulado exausto. Você diz assim: eu não tenho mais força para nada, eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para ler Bíblia. Malmente eu escuto um vídeo na Baia Cantorá e Deus te trouxe aqui para te falar. Eu sou Deus que falo contigo através da minha palavra e digo para você que eu estou te animando. Pessoas aqui estão recebendo uma injeção de ânimo. Deus está te levantando para que você possa seguir o caminho que Ele determinou para a sua vida. Declare comigo: meu Deus hoje está me animando para que eu possa viver as promessas dEle. O meu Deus hoje está me animando para que eu possa viver as promessas dEle. Quando Deus, Ele marca encontro aqui com Josué, eu vejo Deus dizendo para ele: Josué, a promessa que eu fiz para o meu povo ainda está de pé. Deus trouxe pessoas aqui para lhe responder, para lhe dizer: a minha promessa ainda está de pé. Aquilo que eu determinei para você, diz o Senhor dos Exércitos, ainda está de pé. Aquilo que eu falei para a tua vida, eu vou fazer a Baia Cantorasturiandaraia acontecer. O povo viveria a palavra que Deus havia determinado, porque Deus não é homem para que minta, irmãos. Nem é filho de homem para que se arrependa. Podem passar os anos, podem passar os tempos, pode parecer que Deus não vai cumprir, mas chega o momento que Ele cumpre. O que Deus estava dizendo para Josué aqui era: está chegando o tempo do cumprimento da minha palavra. Está chegando o tempo do povo viver aquilo que eu designei para eles. E é isso que Deus está falando com você. Está chegando o meu tempo para a sua vida, Josué. Está chegando o meu tempo para a sua vida, filhos de Israel. Rabaia Cantorai. Eles seriam introduzidos na terra que Deus havia prometido. O Senhor havia dito que o povo possuiria uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que emana leite e mel. E essa promessa vinha de lá de trás. Deus havia dito isso para Moisés. Moisés peregrinou juntamente com o povo no deserto. Moisés morre no deserto. E agora Deus estava dizendo: Josué, a promessa que eu fiz lá atrás, aquilo que eu revelei para Moisés, Aramante Urabaia, para Abraão, eu sou Deus que vou fazer acontecer.
Eu sou Deus que vou trazer o cumprimento. Pode passar céus, irmãos, e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aquilo que Deus determinou, Ele faz acontecer. Aquilo que Deus disse que Ele vai fazer, Ele cumpre. Passa tempo, vem vento, vem deserto, tempestade, vem muita luta, adversidade, problemas, dificuldades, para que você não fique de pé. Mas se você chegou até aqui, se Deus lhe sustentou até aqui, é porque você vai entrar na terra que emana leite e mel. Um detalhe interessante é que todos os homens que saíram, todas as pessoas que saíram de dentro do Egito, aquela geração morreu, só ficou Josué e Calebe. O restante que estava ali juntamente com eles era uma nova geração. Não era o povo que havia saído do Egito, mas Deus cumpriu a palavra. Josué e Calebe estavam vivos para realmente entrar onde Deus havia dito: você está vivo, você está viva. Muitas coisas podem ter se perdido lá atrás, mas você continua vivo e viva. Por quê, irmã? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Se fosse para você morrer, você tinha morrido com os outros que morreram no deserto. Se fosse para você desviar, você tinha desviado com muitos que desviaram lá atrás. Se fosse para você apostatar sua fé, você já tinha apostatado como muitos fizeram, mas você está de pé, você está aqui, mesmo fraco e cansado, desanimado, ribiando cai, porque a Bíblia deixa claro aqui que o Senhor fala com Josué e anima-o. Se Deus estava animando Josué, é sinal de que ele estava desanimado. Tem momentos que nós estamos desanimados, tem momentos que nós estamos enfraquecidos, isso é normal do ser humano, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu sou Deus que lhe fortaleço, eu sou Deus que lhe ribiando cai, animo, eu sou Deus que lhe coloco de pé. Eu sou Deus que estou a partir de agora fazendo algo novo na sua história. Eu sou Deus que estou a partir de agora determinando um tempo novo para a sua vida. Deus estava dizendo: Josué, chegou o tempo de coisa nova. Ramanda caia, arabacaia, arrasta o canto. Declare comigo: meu Deus tem um tempo de novidade para mim. Eu vou me colocar de pé. O meu Deus tem um tempo de novidade para mim. Eu vou me colocar de pé. Tem momentos que é necessário, mesmo cansados, exaustos, muitas vezes sem entender nada, a gente precisa se colocar de pé. Através dessa palavra, os céus está dizendo para você: se coloque de pé. Através dessa palavra, os céus está dizendo para você: se anime. Através dessa palavra, os céus está dizendo para você: eu sou Deus que vou cumprir a boa palavra. Mas você está muito na baia cantorai cabisbaixo. Você está muito enfraquecida, eu tô te colocando de pé novamente. Eu vejo Deus pegando pessoas pela mão aqui e lhe botando de pé de novo, Rabaia Cantorai, como ele fez com Josué. É porque ele tem um grande Rabaia Cantorai mover para fazer na tua vida. Ele tem um grande Rabaia Cantorai arrasta o canto, tempo de novidade, um grande tempo de coisa nova, Rabaia Cantorasto, para fazer na tua história. Uma grande transformação vai acontecer. Josué, você tá vivo. Deus, ele manteve você vivo até aqui porque ele tem um propósito. Você poderia ter, olhe para trás. Quantas pessoas que você conhece, que estavam com você no processo, que passaram por sua vida, hoje já não estão mais nessa terra. Hoje já estão fora da presença de Deus, não suportaram. Outros já não querem mais saber de nada, estão frios espiritualmente, não estão nem aí para as coisas de Deus. E você mesmo fraco, se arrastando, você está aqui. Quantas pessoas Josué viu morrer, irmãos? Naquele deserto, até mesmo o líder, aquele que havia ensinado tudo que Josué sabia, que foi Moisés, também havia morrido no deserto. E havia chegado o momento em que Deus estava dizendo isso para Josué: Josué, é tempo de deixar o passado para trás. Tem coisas que você precisa deixar para trás para ver o novo, isso é mistério. Tem coisas que não dá para você colocar na mala, porque senão pesa demais. Você tá levando bagagens desnecessárias. Deus tem novidade para você. Algumas coisas precisam ficar para trás. Algumas coisas precisam ficar no deserto que você passou. Você não pode trazer juntamente com você. É por isso que tá pesando, porque você está trazendo coisas que Deus não mandou você trazer. Você está carregando sentimentos que Deus não mandou você carregar. Você está carregando pessoas que Deus não mandou você carregar. Josué estava carregando a dor da morte de Moisés, mas Deus estava dizendo: Moisés, Arabacantarai, já não tá mais aqui. Agora é tempo de você seguir. Agora é tempo de você viver. O Senhor está falando claramente com pessoas aqui. Eu tenho uma nova vida, uma nova história, eu tenho uma novidade. Você está vivo por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Se fosse para você morrer com a geração que morreu no deserto, você não estava mais aqui.
Mas se Deus, ele conservou você até este presente momento na presença dele, é porque ele tem algo para fazer na sua vida. O Senhor anima Josué e diz para ele: dispõe-te agora. Ou seja, é tempo de você se dispor. É tempo de você dar lugar para Deus fazer aquilo que ele designou. O que Deus designa, irmão, está designado. O que Deus ordena está ordenado. Quando ele diz que a gente deve se dispor, quando ele diz que a gente deve se colocar de pé, quando ele diz que a gente deve ir a baia cantorar e deixar ele trabalhar, nós precisamos deixar para que a gente venha ver o resultado daquilo que ele falou. Por que Josué viu o resultado? Por que Josué, ele viu as muralhas de Jericó cair? Por que Josué viu o Jordão se abrir? Porque Josué obedeceu. Porque Josué se levantou. Se você não se levantar e ficar prostrado, você não vai ver os resultados. Se você não se levantar e ficar prostrado, você vai continuar estagnado e estagnada. E não é isso que Deus tem para você. Você precisa se levantar. Se você quer ver resultados, se você quer vivenciar aquilo que Deus determinou para a sua vida, você precisa se colocar de pé. Declare comigo: eu vou obedecer a ordem de Deus e vou ser forte. Eu vou obedecer a ordem de Deus e vou ser forte. Seja forte, porque o Senhor hoje está te animando. Seja forte, porque o Senhor hoje está lhe fortalecendo para que você possa viver os projetos dele, para que você possa viver aquilo que ele mesmo determinou para a sua vida. Josué foi um grande líder e a gente consegue ver isso de uma forma clara na obediência de Josué para com Deus, como Josué obedecia a ordem de Deus. Então obedeça as ordens de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua história. A obediência, irmãos, nos leva a lugares lindos e extraordinários. A diferença que tem na vida da pessoa que obedece e desobedece, porque se a gente olha para a vida de pessoas que desobedecem, é só destruição, é só luta, é só dificuldade, é deserto por cima de deserto. Muitos morrem até no deserto. Mas na vida de quem obedece, como Josué, que foi alguém obediente no deserto e na terra prometida, a gente vê as bênçãos de Deus. A gente vê o próprio Deus animando. A gente vê o resultado da obediência na vida deste grande líder. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia a sermos obedientes como Josué foi, porque nós vamos viver a novidade de Deus e vamos entrar na nova Canaã. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, te agradecer, Pai, porque tu és um Deus que fala, que confirma e que testifica, e eu tenho convicção, Pai, que através dessa palavra o Senhor está falando com pessoas e está respondendo, e está animando e está mostrando para ele e para ela o quanto vale a pena ser obediente, Pai, que possamos ser como Josué, que possamos tomar esse exemplo, Pai, deste grande líder, deste grande homem, que ouviu a tua voz e obedeceu, Pai, em todos os aspectos. Pai, por isso a vida dele foi tão abençoada, por isso ele viveu a novidade, por isso ele entrou na terra que mana leite e mel e liderou com excelência, porque ele ouvia a tua voz e obedecia, Senhor. Nos ensina cada dia, Pai, a sermos obedientes. Nós não queremos ser como os desobedientes que morreram no deserto, mas nós queremos ser como aqueles que obedecem a tua voz, aqueles que escutam os teus desígnios e cumprem a tua vontade para a glória do teu nome, Senhor. Josué viveu o extraordinário. Josué viu a tua promessa se cumprindo porque ele obedeceu. Que possamos obedecer, pois a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu creio, Pai, que o Senhor está animando pessoas, que o Senhor está fortalecendo para que eles possam viver a novidade, para que eles possam viver, Pai, aquilo que o Senhor prometeu. Pai, quantos aqui estavam precisando desta palavra, precisando se levantar, precisando buscar ao Senhor novamente, precisando, Pai, de um fortalecimento espiritual, físico, e o Senhor está entregando ambos hoje na vida dos teus servos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as
setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado, Pai. Tu és um Deus que trabalha, tu és um Deus que opera, meu Deus amado, um milagre. Anima o teu povo, fortalece a eles como o Senhor fez com Josué, para que eles possam viver, Pai, o sobrenatural do Senhor, para que eles possam viver a tua novidade. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, meu Pai, crendo na nossa vitória e neste fortalecimento que o Senhor traz para o teu povo. Amém. Hoje o Senhor te anima, hoje o Senhor te fortalece, hoje o Senhor te visita, como ele visitou a Josué. E ele diz para você, está chegando o tempo de você viver a novidade. Muitos que te cercam viverão a novidade também através da sua vida. Se levante, Josué, Deus conta com você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus e este ânimo, declare amém.